Graça e paz, amados, graça e paz, pastor Elimar, da Igreja Batista em Comendador Venâncio. Então, estamos aí, já entramos em mais de 60 dias desse isolamento social e até aqui Deus tem nos sustentado nestes momentos de crise que nós estamos enfrentando, não só no mundo, mas também no nosso Brasil. É Cristo mesmo que está nos sustentando. É Ele que está atuando nas nossas mentes, nos dando mentes firmes e condição para suportarmos e superarmos todos esses desafios que nós temos enfrentados nos dias atuais. Hoje eu quero compartilhar com vocês da palavra de Deus, baseada em Mateus capítulo 7, versículo 24, versículo 29, que fala sobre os dois fundamentos. Diz assim então a palavra de Deus, Mateus capítulo 7, versículo 24, versículo 29. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, contudo ela não caiu, porque estava alicerçada na rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre areia, e a chuva caiu, os rios se encheram, os ventos sopraram e bateram com força contra aquela casa, e ela caiu, e a sua queda foi grande. Ao concluir Jesus esse discurso, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino, pois ele as ensinava com quem tem autoridade e não como os escribas. Meu querido, eu quero trabalhar com você nesse texto no seguinte pensamento. Nós podemos dar um tema para essa mensagem. A crise revela as nossas bases. A crise revela as nossas bases. Podemos resumir esses versículos 24 ao 29, nesse pensamento. A crise é como uma tempestade que vem e passa. Não poupa ninguém, entretanto, aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo resistem à sua violência. Então vamos lá? A crise é como uma tempestade que vem e passa. Não poupa ninguém, entretanto, aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo resistem à sua violência. Meus queridos, assim como não tem como construir uma casa sem consultar uma planta, não tem como falarmos de Mateus capítulo 7, versículo 24, versículo 29, sem meditarmos no contexto. O contexto de Mateus capítulo 7, versículo 24, versículo 29, começa no Sermão do Monte, lá no capítulo 5, onde Jesus começa a falar das bem-aventuranças, de felicidade, e decorre então 19 temas cruciais à vida do homem. Do capítulo 5 ao versículo 7, Jesus mostra-nos como erguer uma vida bem-sucedida. Neles encontramos vários conselhos, orientações de Jesus quanto ao decurso da vida neste mundo. Contudo, os versos 24 ao 29 do capítulo 7 nos revela o fundamento, a base, o alicerce da vida daqueles que colocam em prática todos os ensinamentos de Jesus e do que não colocam em prática os seus ensinamentos. Para entendermos melhor a exegese do texto, precisamos saber, pensar aqui alguns significados de alguns substantivos do texto. Do verso 24 ao 29, nós encontramos 3 substantivos que são a base desse texto. O texto fala de casa, o texto fala de rocha, o texto fala de areia. Casa aqui significa vida, rocha significa Cristo, areia significa então as ilusões. Na parábola
fábula do prudente e do insensato, Jesus está dizendo o seguinte: todos aqueles que ouvem as suas palavras e as praticam, é semelhante ao homem que firma a sua vida sobre ele, Cristo, e quando lhe sobrevêm as chuvas, que são as aflições temporais, os rios, as provas, os resultados de lutas, perseguições, os ventos, que são as provas e tentações, as perdas, as dores, que vêm por parte das intempéries da vida e também do inimigo, este não desanima, porque está firmado em quem? Está firmado em Cristo, que é a rocha. De outra maneira, Jesus diz que aquele que ouve as suas palavras e não as praticam, é semelhante ao homem que pôs a sua vida sobre as ilusões, a areia, e quando lhe sobrevêm as chuvas, as aflições temporais, os rios, provas de resultados de perseguições, ventos e as provas e tentações que vêm por parte do inimigo, estes desabam porque estão apoiados sobre a areia, ilusões da vida. Aí dá para entendermos o que o apóstolo Paulo diz ao escrever à igreja em Roma, capítulo 8, versículo 35, quando ele tem uma clara visão, ele tem em mente de que Cristo é a rocha, que firmado nele nada poderá nos separar e nos abalar. Então ele vai dizer em Romanos 8,35 o seguinte: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, perigo ou espada? Então, meus amados, a crise, ela é inevitável. Quando a crise vem, quando o temporal vem, atinge todos. A diferença se percebe na hora que ela chega de cheio a uma pessoa e uma família. A crise é como uma tempestade que vem e passa, não poupa ninguém. Entretanto, aqueles que seguem os ensinamentos de Jesus Cristo resistem à sua violência, à sua força. Meus amados, é na crise, nós aprendemos aqui que é na crise que a nossa base é revelada. É na crise que nossos fundamentos eles ficam expostos. Nela se revela em quem cremos, no que cremos e quem somos. Esse texto de Mateus capítulo 7, versículo 24 e 29, nos revela 3 verdades nas quais precisamos estar atentos. Em primeiro lugar, a crise revela que todos que praticam e não praticam a palavra de Deus estão sob as mesmas tempestades. Haverá sempre uma chuva chamada dúvida sobre o nosso telhado. Haverá sempre um rio chamado desilusão inundando os nossos alicerces. Haverá sempre um vento frio chamado perda, dor, perseguição, que atacarão a nossa vida. Entretanto, a diferença estará sobre o que está firmada a nossa vida. Aqueles que vivem e praticam os ensinamentos de Jesus Cristo nunca serão pegos de surpresa, resistirão os abalos, resistirão à força das intempéries. O verso 25 nos mostra claramente isso, quando assim nos diz: e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Aqueles que não vivem, aqueles que não praticam os ensinamentos de Jesus Cristo, estes sim serão pegos de surpresa e não resistirão aos abalos. Os versículos 27 nos mostram claramente isso, quando assim nos diz: caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e a sua queda foi grande. Sobre aqueles que não têm Cristo como alicerce e não seguem os seus ensinamentos, o salmista no Salmo 1, verso 4, nos mostra que aqueles que de fato não põem em prática os ensinamentos divinos são semelhantes à palha que o vento leva, não tem firmeza, não tem alicerce, são jogados de um lado para o outro. Meu querido, tempestades não mandam recados.
estou chegando, não bate a porta. Principalmente quando você está vivendo sobre areias traiçoeiras da ilusão. Quando você menos espera, as chuvas elas já estão caindo, os ventos estão soprando, as águas estão subindo. Então, onde você está edificando a sua vida e a vida da sua família? Meu querido, a crise revela que Cristo é o fundamento e tudo que está fora dele é areia. Por isso ele diz no versículo 24: o homem prudente constrói a sua casa sobre a rocha, ou seja, sobre ele. Uma casa é uma vida, sabe por quê? Leva-se tempos e investimentos para poder construir. Meus amados, nós não podemos desperdiçar tempo com nossas ambições, nós não podemos desperdiçar tempo com coisas fúteis. Como um homem prudente, segundo o texto, muito tem desperdiçado o quê? Tempo construindo suas esperanças, pensando só em si e para essa vida. Procuram fama, procuram poder, dinheiro, ostentam bens materiais, vivem libidinosamente, satisfazendo os seus desejos carnais, se esquecem daquele que é o fundamento da vida, o dono da vida. Estão construindo suas vidas sobre a areia das ilusões. As pessoas que constroem suas vidas, que edificam suas vidas sobre a areia das ilusões, quando vêm as crises, grande é a queda, é enorme a decepção. Essa aplicação, ela nos remete à parábola que Jesus disse do homem insensato, que está lá em Lucas capítulo 12, versículos 16 e 20. Essa parábola diz o seguinte: e propôs uma parábola dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância. Lucas 12, versículo 17 diz: ele arrazoava consigo mesmo dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse ele então: farei isso, derrubarei meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens um depósito, muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, folga. Mas aí ouve-se a voz de Deus, a verdade. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. O que tens preparado? Para quem será? Sendo a casa símbolo de vida, meu querido, a vida deve ser edificada com bom senso, considerando não somente o presente, mas considerando o futuro e principalmente o divino, o eterno. Não apenas este momento, de acordo com os princípios ditados por aquele que dá a vida e a sustenta. Nós precisamos, meus amados, estar atentos quanto à nossa vida futura, à nossa vida eterna, à nossa eternidade. Onde passaremos a nossa eternidade? Ou como vamos suportar e passar por toda essa crise se nós não estivermos firmados no eterno? A crise também, segundo esse texto de Mateus capítulo 7, versos 24 e 29, a crise revela que a casa sempre é atingida pelas tempestades quando os construtores mais precisam delas. O texto nos fala de dois construtores, de duas casas que foram atingidas em cheio pela mesma tempestade.
Um construtor encontrou abrigo, pois construiu a sua casa onde? Ele edificou a sua casa sobre a rocha. O outro construtor foi atingido de cheio pela mesma tempestade, e a sua casa caiu quando era tarde demais para construir outra casa. Ela estava sobre areia. Há muitas pessoas que só procuram abrigo em Deus quando já é tarde demais. Vivem-se nas ilusões, edificam suas vidas, suas casas sobre a areia, sobre as ilusões. E, meus amados, só procuram o socorro e o abrigo quando já é tarde demais. Meu querido, não deixe que os problemas lhe sobrevenham de súbito, para depois procurar abrigo em Jesus, pois pode ser tarde demais e não terás forças nem para recomeçar uma vida. O momento é agora. Este é o momento. Quem sabe essa crise, este momento que nós estamos enfrentando no mundo, que nós estamos enfrentando no nosso país, não está servindo para revelar os teus alicerces, quão frágeis são os seus alicerces. E Deus está te convidando, Jesus está te convidando à luz da sua palavra, para que você lance os alicerces da sua vida sobre Ele, que é Cristo, a rocha eterna. Oh, meu querido, não deixe que os problemas lhe sobrevenham de súbito. 1 Coríntios, capítulo 10, 4, nos revelam que Cristo era a pedra, a rocha que seguia o povo pelo deserto e lhe providenciava água para o sustento. Hoje, Cristo, Ele é a rocha, Cristo é o fundamento para que lancemos sobre Ele todas as nossas esperanças, para ficarmos firmes nos momentos de crise, nos momentos de temporais. Meu querido, que alicerces tendes para construir? Sobre o que ou sobre quem você está edificando, construindo a sua vida? Sobre que base você tem colocado a sua vida, a sua família? Lembre-se, todos estão suscetíveis às mesmas tempestades da vida. Tudo que está de fora de Cristo, Cristo que é a rocha, tudo que está fora de Cristo é areia. A casa sempre é atingida quando os moradores mais precisam dela. Então, meu querido, eu quero convidar você hoje, nesse contexto que nós estamos vivendo de crise, a você começar a edificar a sua casa, a você começar a edificar a sua vida, a sua família, sobre Cristo Jesus, antes que te venha tempos piores e não tenha forças mais para construir. Jesus está convidando você hoje a lançar sobre Ele a sua vida e juntamente com a sua vida todas as suas ansiedades, todas as suas preocupações, descansar nele, edificar sobre Ele, construir sobre Ele, para que você possa resistir nos dias maus. Meu querido, que o Senhor te faça um construtor sábio para a eternidade. Então nada vai te abalar e nada vai te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu quero orar com você neste momento. Quem sabe não é o momento de você começar a edificar a sua vida, a sua família, a sua casa. Eu quero convidar você, se você assim quiser fazer, se você neste momento está disposto a deixar as ilusões, as coisas fúteis da vida e agora sim alicerçar a sua vida sobre Cristo e sobre os seus ensinamentos, eu quero orar com você neste momento. Oremos. Pai, eu quero agradecer ao Senhor porque Tu enviaste Jesus, no qual é a rocha dos séculos e no qual as nossas vidas estão alicerçadas sobre Ele. Obrigado, Deus, por esse presente que Tu nos deste, Teu Filho Jesus,
no qual é a base da nossa vida e que tem nos dado forças para superarmos esse momento de crise que nós estamos enfrentando no mundo e no Brasil neste momento. Mas agora, Pai, eu quero colocar diante do Senhor aquelas pessoas que estão orando comigo, aquelas pessoas que estão recebendo esta palavra e estão decididas a lançar sobre o Senhor os fundamentos de sua vida, alicerçarem as suas vidas no Senhor, a edificar as suas vidas no Senhor, em Cristo Jesus, para que tenham firmeza e para que resistam também nos dias maus. Estas vidas que estão decidindo neste momento, Pai, eu te peço, Deus, que o teu Santo Espírito possa testificar em seus corações que agora eles estão seguros em Ti, ó Pai, e que nada poderá os abalar. Pois assim eu oro, eu assim peço, em nome de Jesus. Amém e amém, amados. Amém, meus amados? Graça e paz. Que Deus possa abençoar a sua vida e até a próxima. Forte abraço.